Aí, Hélio. Vou tentar aqui fixar um comentário que nunca fez isso. Aguardar o Roberto entrar. Boa noite, pessoal. Hoje o negócio é internacional, rapaz. O negócio aqui agora ficou sério. Roberto já entrou, já vou convidá-lo. Só queria fixar aqui um comentário, mas pelo visto não vão conseguir. Convidar o Roberto. Convidando o Roberto. Bora chegando, pessoal. Vamos sentando aí, se acomodando. E aí, Roberto, Tiago, tá me ouvindo? claro, tudo bem. Vou só acertar Ótimo. o volume aqui, porque eu botei o fone, como você avisou, né? Para eu ouvir bem, mas está tudo certo. Ótimo, maravilha. Tá tudo funcionando. Geralmente aqui é uma briga. Entomologista não é bom de redes sociais, internet. Geralmente a gente briga uns 10 minutos até aprender a utilizar a ferramenta. Mas hoje já está tudo certo, já começamos aqui a funcionar. O pessoal já está entrando. Enquanto o pessoal vai entrando, eu já vou começar a apresentar o Hélio já está aqui, ó. O Hélio, inclusive, ficou estimulando a convidar você, viu, Roberto? Tem que convidar o Uhum, Roberto lá, mas já tem uma galerinha que já está entrando aqui. uhum, Pessoal, o convidado hoje é muito especial. Para mim, especialmente, foi o primeiro entomologista que eu conheci na vida. Roberto, eu tinha lá uhum, meus 9 anos de idade, estava lá em Gainesville, uhum. na Flórida, e o Roberto era amigão da família, foi vizinho nosso, então eu tive essa oportunidade de já conhecer o Roberto nessa idade, né? Depois de velho, aí eu mandei uma mensagem para o Roberto: Roberto, vou fazer entomologia na Exalc, né? E foi Uhum. bem engraçado isso, mas bem, e hoje estamos aqui conversando. O Roberto, ele tem a graduação dele no Brasil, foi a única na Exalc, e depois ele já foi para os Estados Unidos, fez o mestrado dele em Cornell, e o PhD na Universidade da Flórida, pós-doc também na Universidade da Flórida, trabalhou um tempo na University of Tennessee, trabalhou no USDA, e depois, agora, a maior parte do tempo, né, Roberto, está na De Universidade da volta. Flórida, de Uhum. volta, o canto que você realmente pegou aí para escolher para viver, e já está aí com uma parte do seu trabalho aí. Então, Roberto, eu queria, para começar, a gente já conversou antes um pouco da sua carreira, que é muito Uhum. interessante, muito legal. Então, eu queria que você desse uma pincelada desde assim, quando você começou seus estudos ainda na Exalc, na iniciação científica, né? Ainda, Uhum. que você me falou que naquela época não tinha nem esse nome de iniciação científica, Não a, existia isso, né? não existia ainda isso, e até chegar hoje, que você está como Research Scientist aí na Universidade da Flórida. Fala um pouquinho para a gente aí desse trajeto. Tá. Eu comecei lá na Exalc trabalhando com o Sérgio Batista Alves, né, na patologia de insetos. Então, foi o que me iniciou nessa carreira de entomologista, né? Ah, eu trabalhei com ele enquanto estava na graduação. Quando saí da graduação, a gente tinha desenvolvido um sistema de produzir metarrísio. Ah, e eu fui trabalhar numa companhia que ele tinha montado junto com os parentes deles para produzir metarrísio e para vender para controle de cigarrinhas, principalmente da cana, mas também da cigarrinha, das pastagens. Dali aquela firma não deu muito certo, a gente tinha uma produção muito boa até, muito legal, ainda usando arroz como a base de produção, mas o mercado não estava correto ainda, a nossa formulação não era muito boa, então a firma iria realmente parar de produzir. Nessa época eu pensei em voltar para a universidade, inclusive falei com o Sérgio, fiz o exame para entrar no mestrado lá na Exalc, estava tudo certinho, tudo certinho. Encontrei esses dois americanos que estavam procurando um estudante para ir para Cornell. Precisava ser alguém que falasse inglês, que eu já tinha tido estado um tempo nos Estados Unidos, eu sabia falar um pouquinho melhor do que a maioria do pessoal, então
deu certo, eu desisti da bolsa em Piracicaba, fui para Cornell. Cheguei em Cornell em meio de janeiro, que é no meio do inverno. O inverno em Cornell é bem bravo, mas fiz meu mestrado lá, ainda trabalhando com patologia de insetos. Na verdade, eu trabalhava com controle de vaquinhas e com bovéria e metarrizo, algumas formulações de fungo. Daí, quando eu estava pronto para voltar para o Brasil, porque já tinha até o convite de voltar no mesmo projeto que me trouxe para fazer o mestrado, na verdade, eu fui para um encontro da Entomological Society of America e cheguei lá e encontrei esse professor que estava procurando um aluno de PhD e esse professor trabalhava com o Sérgio no controle de formigas lava-pé com fungo, a bovéria. É o que eu estava esperando, né? Então, em vez de voltar para o Brasil, eu vim para a Flórida, fiz meu PhD aqui, trabalhando com formiga lava-pé e controle microbiano. Depois fiquei para postdoc e fiquei como assistant researcher naquela época, e até que eu fui para o Tennessee, uma posição de professor lá, mas não durei muito tempo por lá, acabei voltando para Gainesville, na Flórida, que foi sempre casa para a gente, né? O home aqui para a gente. E aí voltei para cá, trabalhando no ARS, né? O Agricultural Research Service, que é do USDA, é o equivalente da Embrapa aí no Brasil, trabalhando ainda com controle de formiga lava-pé, com fungos e parasitoides naquela época. Acabamos descobrindo o primeiro vírus em formigas, saiu daquele trabalho, tudo mais. E depois, nesse trabalho lá no USDA, eu trabalhava muito com esse professor, que é o meu chefe hoje, porque ele fazia parte de extensão do nosso projeto, que era um projeto de pesquisa, de controle e extensão. E acabei que, quando terminei de lá, aquele projeto, eu passei para um outro projeto dentro do USDA, trabalhando com mosquito, controle do mosquito e pernilongo. E depois acabei com a oportunidade de voltar para a Universidade da Flórida como pesquisador aqui. Então é uma carreira longa e meia com umas voltas que eu não estava prevendo no começo, mas tem sido legal. Muito legal, Roberto. Não, eu acho que é muito interessante e até eu acho que é um exemplo para muito aluno que inclusive está aqui, né, de encarar e enfrentar essas novidades, né? Você foi lá e saiu testando e pensando que ia para um canto, pensando que na época ia voltar até para o Brasil, acabou ficando e fez basicamente sua carreira toda aí nos Estados Unidos. A Beatriz Jordão está aqui participando, já mandou um alô aqui para você. Beatriz. Ô, Roberto, uma das coisas quando a gente conversou, que eu achei interessante, foi você falar dessa relação da entomologia com o exército americano, né? O interesse que eles têm, inclusive, de financiar projetos, né? Você participou de projetos que tem um financiamento do exército americano. Conta um pouco essa história, que muitos daqui a gente não sabe, não tem esse costume. Você me falou que tem entomologistas, inclusive, na Marinha, no Exército, e que eles financiam projetos, né? Esse laboratório que eu trabalho hoje em dia, o meu chefe, o Phil Kaler, ele é conhecido nessa área de entomologia urbana. Ele foi entomólogo da Marinha antes de vir trabalhar na universidade. Então a gente tem uma ligação muito, muito íntima com a Marinha, com o pessoal que faz entomologia dentro da Marinha. Por que esse pessoal faz entomologia? Até a guerra do Iraque, em todas as outras guerras que os Estados Unidos entrou, e os Estados Unidos, você sabe, gosta de entrar em guerra, né? Os soldados morriam mais de doenças, principalmente doenças que eram transmitidas por insetos, principalmente mosquito, do que por bala e outras coisas que o inimigo podia trazer. Então, há uma ligação muito grande entre a entomologia e as Forças Armadas nos Estados Unidos. E
os projetos com quem eu trabalhei no USDA aqui na cidade eram projetos que estavam ligados... O primeiro projeto não, que era o projeto de formigas lava-pé, mas depois os dois outros projetos que eu acabei mexendo com ele eram ligados a um projeto grande que ainda tem aqui nos Estados Unidos, que se chama Warfighter Protection Plan. Que Warfighter é o guerreiro, é o programa para proteção do guerreiro, mas é a proteção não contra bala e outras coisas, proteção do soldado, do marinheiro, contra as doenças que ele poderia pegar nesses campos de batalha. Então, a gente trabalhou vários anos e depois que eu passei para trabalhar para a universidade, nós ainda tínhamos grants, projetos que eram patrocinados por esse programa, que era para desenvolver produtos. Então, nós acabamos desenvolvendo uma armadilha para controle de Aedes e também umas pastilhas que você pode jogar em ambientes aquáticos que soltam lentamente o larvicida. Esse projeto foi financiado pelo governo americano, pelas Forças Armadas Americanas, para a gente desenvolver controle de mosquito. E a gente não tem, desses 13 anos que eu estou aqui trabalhando no laboratório, não teve um ano que a gente não tivesse um aluno que fosse ou do Exército ou da Marinha, principalmente. Nós nunca tivemos um que fosse da Aeronáutica. A Aeronáutica não tem muitos entomólogos, principalmente a Marinha e o Exército. De modo que a gente tem uma relação muito grande com esse pessoal, porque são ex-alunos e a gente continua trabalhando com eles. Ótimo, uma informação muito curiosa, interessante mesmo, que muitas vezes a gente não tem noção, né, dessa linha. Outra coisa que eu achei muito curioso foi que você falou sobre como a Universidade da Flórida tem, assim, não só a Universidade da Flórida, obviamente, mas aí teve um marco muito forte em relação à questão das patentes, né? E teve um produto em específico da universidade, que hoje é mundialmente conhecido, que serviu de trampolim hoje para a universidade apostar tanto em patentes, inclusive você já citou algumas aí, a gente vai falar mais na frente, né? Você tem quase 20 patentes, eu acho que você já está envolvida. Então, conta um pouquinho dessa história aí do Gatorade, né? E como isso serviu para estimular as patentes aí na Universidade da Flórida. Para quem não conhece, a Flórida, o mascote do time de futebol, dos times de futebol e outras coisas, é o Gator, que é o alligator, que é o jacaré, né? Então, o mascote da escola é o Gator. E esse fundo AID é o que você põe, se você faz um suco de limão, ele vira Lemonade. Então, o Gatorade é suco de jacaré, mais ou menos, né? Mas a ideia aqui foi que um pesquisador da universidade viu que o pessoal perdia sal e açúcar no suor durante o exercício. O time de futebol da Flórida sempre sofria porque o time da Flórida joga num ambiente muito quente, comparado com os times do lado norte. Então, ele resolveu que era só dar um suco com sal e açúcar, né, que é o Gatorade, que resolvia o problema. Realmente o time melhorou muito e coisa e tal. A patente que foi gerada, que na verdade, quando o professor foi querer fazer a patente, a universidade não tinha interesse nenhum nisso. Mas ele acabou indo e fazendo, e hoje em dia é a fonte de renda maior que tem na Universidade da Flórida, é essa patente do Gatorade. E o interessante é que uma das patentes, que se eu não me engano é a terceira, em termos de fundos que arrecadados para a universidade, é a patente do Centricon. Centricon, para quem não conhece, é um sistema de controle de cupins de solo, né, que foi inventado por um entomólogo do nosso departamento que trabalha em Fort Lauderdale. Então, sempre a universidade aqui nos Estados Unidos, hoje em dia, elas põem muita ênfase em obter patentes. Então, nós, como professores, os alunos de pós-graduação e tudo mais, nós temos a obrigação de que se a gente tem alguma coisa que a gente pensa que pode um dia ser comercial, ou que tenha uma importância comercial, a gente tem a obrigação de
passar essa informação para o órgão oficial daqui da universidade, eles dão uma olhada e falam assim, ó, vamos fazer a patente. Aí eles pagam pelo processo todo e sai essa patente. De cada 100.000 patentes que eles fazem, deve ter uma, duas, ou umas 3, 4 que rende alguma coisa para a universidade. Mas a aposta vale a pena, porque se estourar uma ou duas, e que for dessas patentes milionárias, a universidade ganha muito dinheiro. Então, eles enfatizam muito nisso. É por isso que eu tenho 20 ou 21 patentes no meu nome, porque é trabalho que algum aluno fez. Normalmente, essas patentes vêm de algum aluno de PhD, principalmente, que fez alguma coisa, usamos aquilo para patente, ou junta o trabalho de 2, 3 alunos, e esses alunos estão também nas patentes. E não deu para ficar rico ainda, entendeu? Mas pode ser que um dia dê certo, mas a gente não conta com isso, né? Mas é muito curioso, assim no Brasil está aumentando bastante também as discussões de patentes e tudo, né? A parte de proteção intelectual, mas isso aí que realmente vocês já têm uma cultura disso muito forte, né? E essa do Gatorade da Universidade da Flórida realmente é algo incrível, assim, né? O quanto ele alavancou. Eu queria, antes de entrar em outra pergunta, Roberto, como você já citou aí uma questão de armadilha de mosquito, já teve uma pergunta aqui que já passou, vou recuperar, da professora Andréa, perguntando sobre como é que é a armadilha para Aedes, se tem algum atrativo, se tem, como é que ela funciona. Essa armadilha é uma overtrap, né? É uma armadilha que está procurando as fêmeas que vão depositar os ovos. Então, o atraente é o atraente que normalmente você tem nesses vasilhames, né? Que a gente faz na verdade, o produto comercial vai ter um saquinho que fosse nem um saquinho assim de chá, com folha moída ali dentro, e você joga aquilo dentro da água, há uma criação de bactérias e tudo mais que crescem ali, produzem um cheiro de água podre, mais ou menos, né? E isso atrai as fêmeas do mosquito, elas entram dentro da armadilha. A armadilha é tratada internamente com um piretroide e também com um larvicida, que é o piroproxifeno. Então a fêmea é morta porque ela pousa nas paredes internas dessa armadilha. Mas mesmo se ela botar algum ovo ali, as larvas não vão se desenvolver porque tem o larvicida que está na água também. Entendeu? Então é uma ideia. Existem várias outras armadilhas que tem por aí, que o pessoal faz, mas aqui nos Estados Unidos uma ideia relativamente boba dessa, a universidade resolve, não, vamos fazer a patente. A gente não custa nada para a gente, entendeu? E na verdade, hoje em dia, essa tecnologia está junto com a tecnologia de uma armadilha para moscas também, está na mão de uma firma italiana que está desenvolvendo o produto comercial, o logotipo e a caixa de tudo mais, e que deve começar a vender isso na Europa ainda esse ano, para esse verão. Mas você está falando que foi boba, mas não assim, né? Já foi, inclusive, adquirida, já foi comprada, inclusive, né? Então tem pessoas... É bobo para, muitas vezes, a gente que trabalha com isso pode achar a ideia até simples, mas isso pode virar um produto, né? Como virou, né? Na verdade, é isso que muitas vezes o pesquisador não entende, né? Que às vezes a gente acha que uma coisa assim, muito simples, talvez banal, talvez uma coisa que não tem grande desenvolvimento intelectual em cima daquilo, mas que às vezes é isso que o mercado procura, entendeu? E então essa decisão de o que é bom para o mercado, não, nós como pesquisadores, nós somos incapazes realmente de fazer essa definição. Então é preciso que tenha algum empreendedor que saiba
o que pode ser vendido, o que não pode ser vendido e tocar para frente. A gente ajuda no que é científico, no que a gente pode, mas a parte comercial, eles que fazem tudo. Pronto. Aqui só alguns comentários. O pessoal da revista Intoma Brasil, eles falando que o interesse de patentes tem aumentado, tanto em universidades particulares, públicas e órgãos de pesquisa. O professor de Jair, da Rural de Pernambuco, fala que o nosso problema é que os programas de pós-graduação exigem publicações e a patente demora mais para sair. Então, muitas vezes é inviável para os alunos trabalharem com patentes. Aquela coisa, né? O cara fica querendo pensar em publicação, porque o que conta mais para o currículo. Mas a preocupação com publicação não é mais aí do que aqui. Aliás, eu acho que é muito mais aqui do que aí. Mas uma vez que você falou para o órgão aqui da universidade que tem isso, eles põem na mão de um advogado e, se for o caso, eles entram com o pedido de patente antes de ser publicado qualquer coisa, entendeu? Mesmo que foi publicada alguma coisa, não é assim, não é absoluto que tem que ser um segredo total, entendeu? E não teve nenhum aluno nosso que teve que demorar mais no programa por causa de patente. E eu tenho pelo menos 2 alunos da Marinha Americana com quem a gente tem patente, que saiu desses produtos, e eles continuaram na carreira deles do mesmo jeito, não teve problema nenhum, teve publicação do mesmo jeito, porque uma vez que está em andamento o processo da patente, você pode publicar. E pode... Precisa depositar primeiro, né? E depois pode correr. Mas mesmo o fato de você ter divulgado não impede que você deposite de qualquer jeito. Entendeu? O que você pode perder é que outra pessoa pode passar na sua frente, né? E acabar usando a sua ideia. Justamente. A professora Andréa fez uma pergunta aqui que eu, na verdade, nem sei. Se eu souber, esses trabalhos são desenvolvidos em laboratórios com tecnologia de espaço maker. Eu não sei o que é isso. Não sei se eu sei. Pacemaker? Espaço maker? Eu não sei. Bem, Andréa, se depois puder explicar isso aí, você explica melhor. Roberto, depois você passa um e-mail para mim, aí eu posso ver se eu entendo. Uma coisa que eu sei que você tem uma paixão enorme, você já falou, são as formigas, né? A gente depois vai falar aqui de outras pragas que o Roberto também já vem desenvolvendo mais recentemente, com trabalhos bem interessantes. Mas as formigas foram a sua paixão aí inicial aí. Eu queria que você falasse sobre esses trabalhos que você desenvolveu com formigas, né? Principalmente as fire ants, né? Okay. As formigas lava-pés. Fala aí, inclusive tem uma descoberta bem legal que você teve aí. Explica para o pessoal aí. Eu comecei a trabalhar com formiga lava-pé num projeto que a gente usava a Beauveria bassiana, né, que é aquele fungo branco que dá em quase tudo que é inseto, para controle dessa formiga. E realmente deu até bons resultados, mas para ser comercial não chegou a ser. Mas, na verdade, tivemos uma companhia que até comprou o direito da patente por um tempo, mas tentou desenvolver, mas não foi para frente. Mas a minha paixão é essa de doenças de formigas, porque não tem muita gente no mundo que se preocupa com isso, e algum bobo tem que se preocupar, né? Então, eu acabei... Porque a gente estava observando muitas formigas nesse projeto que a gente fazia, a gente acabou conhecendo, descobrindo mais doenças que ninguém tinha descoberto antes. Então nós, com o grupo do USDA, né, do equivalente da Embrapa aqui, a gente publicou sobre o primeiro vírus de formiga que foi encontrado no mundo, que, por sinal, está numa patente do USDA, porque eles patenteiam o uso desse para controle microbiano de formiga. Eu descrevi uma doença de formiga que eu chamei a doença da cabeça amarela. É uma doença de um protozoário que, na verdade, os esporos desse organismo são da formato de uma bola de futebol. Bola de futebol você conhece, não é redonda, né? Eu estou falando de futebol americano. É aquela bola que é um oval, assim, né?
Então, você vê claramente através da cutícula do inseto, se você põe debaixo de um microscópio, você vê esses esporos da forma de futebol lá dentro, a doença da cabeça amarela. E tem uma outra doença que é interessante, que eu achei aqui numa formiga aqui da cidade, e essa doença é um fungo que foi descrito porque teve um aluno aqui dessa universidade em 1937. 1937 é muito tempo atrás, né? 80 e poucos anos atrás. Esse cara coletou um grilo, ele não entendia nada de fungo, patologia, ele mandou para o Michigan. Um professor de lá descreveu uma nova espécie de fungo com em cima desse fungo que estava em cima do grilo. Desde aquela época, nunca mais ninguém viu esse fungo. Não se conhecia mais. Aí, numa dessas andadas por aqui pela Flórida, eu isolei esse fungo de uma formiga da cabeça fire ant, né? A formiga lava-pé aí no Brasil. Então, e no final, o fungo que eu isolei aqui na Flórida é o mesmo que estava em cima daquele grilo de 1930 e pouco. Tá? Então, que a gente saiba, só tem 2 pessoas que isolaram esse fungo da natureza. Foi esse pesquisador que estava fazendo doutorado aqui em 1930 e pouco, e depois eu isolando em cima da formiga lava-pé. O interessante também é que a formiga lava-pé, em 1937, não existia aqui no país. Então, isso é um exemplo também de uma doença que afeta um inseto invasor, porque a formiga lava-pé aqui é um inseto invasor, mas uma doença local afeta ele. Então, pelo o estudo biológico e ecológico ali é interessante. Mas o Hélio falou um aqui que eu tô com vergonha de falar, mas vou falar só para quebrar. Roberto, as formigas pegam vírus mesmo tendo antibodies. Essa foi terrível, né? Eu vou passar adiante. Demais, né? Não, eu só fiz a pergunta porque é amigo. Demais, mas bem, uma coisa que você falou, Roberto, no caso do protozoário, né, do Yellowhead Disease, né, uma ideia de manejar, de como poderia manejar, que você não tem como multiplicar ele, você precisa ter a formiga para você multiplicar Então, em relação, considerando o comportamento da formiga, como poderia ser esse manejo? Bom, a gente pensou em fazer talvez até uma coisa que nós fizemos com o vírus, por exemplo, o vírus da formiga, para você conseguir transmitir de uma formiga para outra. No laboratório é muito fácil, mas como é que isso seria feito no campo, né? Mas o que nós fizemos, porque a formiga lava-pé, ela come lixo, come bicho vivo, bicho morto, come de tudo, né? Então, nós fizemos um experimento aqui no laboratório, né, com o Dr. Sanford Porter, que é um grande pesquisador de formigas, e é uma coisa simples. Nós simplesmente demos formigas infectadas com vírus para uns grilos comer. Então, o grilo comeu o vírus junto com a formiga, né? A formiga, o cadáver infectado, porque o grilo come qualquer porcaria. Aí comeu o vírus e depois a gente deu esse grilo para a formiga comer de volta. Então, a gente passou o vírus de uma formiga para outra formiga através de um predador, que acabou sendo predado pela formiga novamente. Então, isso é uma das coisas que a gente pode fazer se a gente não conseguisse, porque a gente pode produzir talvez o vírus em grande escala e fazer uma formulação, mas para um controle mais clássico, a gente poderia fazer esse tipo de coisa. Infectar formigas
fazer uma dieta com essa formiga dá para um outro inseto qualquer, e esse outro inseto qualquer a gente pode liberar perto de formigueiros e eles com certeza vão ser atacados pela formiga lava-pé, porque aquele bicho come de tudo também, né? E passar o vírus desse jeito. E, na verdade, com o protozoário que a gente usava para infectar a formiga no nosso projeto que a gente fez, o que a gente transferia era larvas e pupas que era de um formigueiro infectado. A gente introduzia essas larvas e pupas em outro formigueiro. Como elas estavam infectadas, eles levavam a doença. E a formiga lava-pé adota larvas e pupas, né? Porque isso é uma das formas como formigueiros crescem, é simplesmente por roubar a cria de outros formigueiros, entendeu? Então, é um jeito que você pode usar a própria biologia do inseto para ajudar no controle isso é muito curioso, né? Assim, a importância, inclusive, de conhecer o comportamento que vai embasar você a fazer o manejo de controle. Ó, já tem minha irmã já está entrando, está tendo participação familiar já. Bom. Roberto, eu quero passar para, porque a gente já vai aqui com meia hora de conversa, eu quero passar também para outros tópicos. Um dos seus objetos de estudo mais recente, inclusive, tem sido muitos de bed bugs, né, os famosos percevejos de cama. E tem uma coisa que saiu muito na mídia, né, na época, que a gente achou super curioso, seria bom compartilhar aqui. Primeiro, o estudo de como monitorar, como você encontrar percevejos de cama nos lugares, né? Então, você poderia falar um pouquinho da experiência que usaram tanto para percevejos de cama quanto para cupins, não é isso? Logo que eu cheguei no laboratório aqui, e para quem não sabe, eu trabalho no laboratório de entomologia urbana da Universidade da Flórida. Eu sou obrigado pelas leis da Universidade da Flórida de falar para vocês que o Departamento de Entomologia da Flórida é considerado o departamento número 1 de entomologia no mundo. Não é pouca coisa, né? Mas voltando ao assunto, a gente... quando eu cheguei no laboratório, o negócio do bed bug, do percevejo de cama, estava estourando aqui nos Estados Unidos. Nós tínhamos até uma estudante que estava fazendo mestrado, e o mestrado dela era sobre a detecção de percevejo de cama por cães. Então, você pode treinar um cachorro, um cão qualquer, não precisa ser nada especial o cachorro, para detectar diferentes cheiros. Então, eles já tinham feito aqui no laboratório a pesquisa com a detecção de cupins. Então, você treina cachorros para detectar cupins. As firmas podem usar isso, porque a detecção de cupim é muito difícil, porque está dentro da madeira, está dentro do solo, e é difícil da pessoa ver. Mas o cachorro, como tem um faro muito bom, eles conseguem perceber o cheiro e eles apontam onde é que está o cupim. E também a mesma coisa com o percevejo de cama. Então, de uma hora para outra aqui nos Estados Unidos, explodiu assim esse mercado. Tinha quase que as grandes empresas de controle de insetos, todas elas estavam querendo trabalhar com esses cães para detectar os percevejos. E deu uma explosão assim, muito grande. Então, foi muito bom. Isso foi um trabalho de uma aluna nossa de mestrado, que ela fez um trabalho que ela ia em umas salas e botava os percevejos escondidos em certos lugares e media qual era a precisão dos animais em detectar cada uma desses esconderijos. Isso é muito curioso. O Alexandre Diniz, aqui da Exalco, inclusive ele falou, não sabia, que fizeram a mesma coisa para o greening, a doença que dá em citros, e que deu 95% de acerto. Também não sabia, muito curioso.
começar a usar para monitoramento de pragas na agricultura, levando o cachorro andando. Mas coisas... Isso serve para muita coisa diferente. Hoje em dia, quando você entra num aeroporto, tem um cachorro lá andando porque eles estão cheirando para ver se acha bomba, né? Mas quando você chega aqui na alfândega americana, aqueles cachorros que estão cheirando lá em volta, não é para achar bomba, porque eles sabem que você não tem bomba, que você entrou no avião no Brasil, não tinha bomba lá. Eles estão procurando fruta, verdura, plantas, que você não pode entrar no país com isso, porque poderia trazer um patógeno, uma praga qualquer. Então, esses cães eles estão procurando cheiro de fruta, de comida qualquer. Então, eles usam para tudo. Aqui em Gainesville tem uma companhia que treina esses cachorros. Eu fui lá umas 2 vezes, né, quando a gente estava trabalhando com isso. Muito interessante. Eles podem desenvolver o cachorro para cheirar o que ele quiser. Muito curioso. E sobre o percevejo de cama ainda, vocês fizeram um método de controle muito interessante, né, que também foi bem alardeado e falado. Fale um pouco desse método de controle que vocês desenvolveram, que teve uma eficiência bem elevada. É o método de controle por calor, né? Na verdade, você pode matar um percevejo de cama com calor que não é tão elevado assim. 50 graus Celsius, você já mata um percevejo de cama. Então, o que nós fizemos, como o percevejo de cama geralmente está associado à cama, então, o que a gente fez simplesmente era uma caixa, que a gente construía uma caixa com placas de isopor em volta de uma cama, e dentro dessa caixa a gente punha 2 aquecedores e 2 fans. Os ventiladores. Os exaustores. De vez em quando falta uma célula aqui na cabeça. Põe 2 ventiladores e 2 aquecedores. Isso circula aquele ar quente. Desde que você chega a uma temperatura de 49, 50, 51 graus dentro daquela caixa, você acaba matando os percevejos de cama. Então, isso deu um impulso muito grande para o pessoal daqui. Aí todo mundo começou a desenvolver. Hoje em dia, esse aí não deu patente, né? Mas hoje em dia já tem uns 10 tipos de caixa que o pessoal vende para tratar lugares. A gente tratou aqui na universidade, por exemplo, tem os dormitórios. Os dormitórios, eles acabam sempre acontecendo alguém que traz percevejo de cama para esses dormitórios. Então, são quartos separados, assim, relativamente pequenos. Você pode ir num quarto daquele, tratar ele com calor, com os aquecedores e se livrar dos percevejos de cama. Uhum. E só para lembrar, né, a maioria das pessoas, muitos dos que estão aqui, trabalham com entomologia mais agrícola, né, do que urbana, então para muitos é bem novidade, né, esses insetos. O percevejo de cama, ele não transmite doença, né, mas ele causa picadas que irritam, né, tem pessoas que têm alergia. A picada dele, na verdade, eu posso botar percevejo de cama no meu braço e eu tô olhando e tô vendo que ele está me picando e eu não sinto nada. Tem gente que sente um pouco mais, mas eu realmente não sinto nada. E você, de vez em quando, alimenta eles no seu braço, no laboratório, não é isso? De vez em quando eu sou obrigado, porque às vezes estou fazendo um experimentinho que não tem não tem que alimentar muito percevejo de cama, às vezes eu ponho no meu braço. Mas isso é parte do trabalho aqui. Mas esse percevejo, ele na verdade, não tem nada certo que ele passa nenhuma doença para a gente. O pessoal falou muito de doença de Chagas, né, que poderia ser que passasse. Tem alguns trabalhos, inclusive velhos, que realmente falavam que transmitia, mas nunca foi determinado de vez isso. De forma que, embora sugue sangue, ele não é que nem o pernilongo que tem a possibilidade quase que sempre de uma doença ser transmitida ali naquela ocasião.
Mas o percevejo de cana não tem isso, mas ele causa grande problema. Tem muita gente que sofre bastante com alergia, né? E quando você tem uma infestação desses bichos, realmente você não pode entender como é que alguém possa dormir numa cama dessa, né? Porque a gente já foi em certos locais que você via centenas, milhares desses percevejos, e isso aí, você sabe que você deitou naquela cama ali, você vai ter percevejo por tudo quanto é lado sugando seu sangue. Não deve ser a coisa mais agradável, né? Tem gente falando aqui que só ouvia falar desses percevejos quando era jovem, que meu pai não queria deixar eu viajar por causa dos percevejos de cama, os bed bugs. E outra coisa, Roberto, a Beth atendeu do outro lado, tudo bem. Tudo tranquilo. Outra coisa são os mosquitos, né? A Flórida aí é basicamente o paraíso dos mosquitos, né? Você até falou uma curiosidade que Orlando era conhecido como Mosquito County no passado. Se você vê uns mapas velhos da Flórida, aquela uma porção imensa ali do que a gente chama de Central Florida, que Orlando fica bem no meio, chamava Mosquito County. O pessoal percebeu uma certa hora que não era um nome assim muito convidativo, né? Então eles resolveram mudar. Por isso que hoje o county, o condado onde está Orlando, chama Orange County. Mas um pouquinho melhor, né? Chamava um pouquinho melhor. Chamava de Mosquito County. E na verdade a Flórida é um pântano só, né? Tem uns lugares mais sequinhos, mas a Flórida é um paraíso para mosquito. Diz que quando o pessoal estava na colonização da Flórida, você podia até morrer asfixiado com o número de mosquitos que entravam nas suas narinas, coisa e tal. Diz que era muito comum animais entrar em locais que tinha muito mosquito e matavam um cavalo, uma vaca, de tanto mosquito que entrava nas narinas desses animais e começava a picar e inchava e o animal acabava morrendo. Certo. Antes eu volto daqui a pouco mosquito. O Alexandre fez uma pergunta só sobre se existe bed bugs no Brasil. Você já me respondeu isso, mas pode falar aí, Roberto. Tem bed bug no Brasil, sim. Na verdade, a gente estava trabalhando com a Ana Eugênia do Instituto Biológico há vários anos atrás. Inclusive, ela botou lá no site do Instituto Biológico lá de São Paulo uma pesquisa que o pessoal respondia se já tinha tido bed bug, coisa e tal. O problema aí no Brasil nunca foi do tamanho que foi aqui nos Estados Unidos, que foi na Europa, em certos outros lugares, na Austrália. Entendeu? Mas tem bed bug por aí, sim. Se você conversar com o pessoal que faz controle de pragas urbanas, eles vão falar para você que não, a gente faz controle aqui, ali, coisa e tal. E é no Brasil inteiro. É que nunca chegou ao nível que é aqui. Para começar, talvez a casa brasileira não seja tão boa para percevejo de cama como é a casa americana, a construção americana. Né? E o fato talvez de aqui nos Estados Unidos e na Europa há muito mais ar-condicionado, ou sempre houve um pouco mais ar-condicionado do que talvez as temperaturas fossem mais adequadas para o percevejo da cama, porque se chega a ficar muito calor ou muito frio, esses bichos não se dão muito bem. Entendi. E voltando aqui para os mosquitos, então, os estudos que vocês fizeram mais, você já falou da armadilha, né? E a outra forma, você falou aí em relação à questão dos chips de liberação lenta de inseticida, né? Com periproxifeno. Isso foi também um estudo do laboratório de vocês aí, que vocês participaram, e virou um produto também. Esses dois produtos são acoplados um ao outro, né? Porque você só com as chips que a gente chama, que é essas pastilhas com
um pouquinho de pyroproxifeno. A vantagem disso aí é que é uma aplicação muito fácil e você não precisa diluir nada, já vem a pastilhinha certinha, prontinha para você jogar dentro de uma container de uma vasilhame que tenha água, né? Normalmente aqui a gente sempre recomenda, joga água fora, né? Para não ficar água lá para criar mosquito. Mas tem certas vasilhames ou qualquer coisa que tenha no quintal que você não pode jogar fora. No meu quintal aqui eu tenho um bird bath, que a gente chama, né? Uma coisinha de água para passarinho vir tomar banho, beber água e coisa e tal. A gente gosta de ver os passarinhos lá, mas, então a gente deixa com água, mas aquela água ali pode criar mosquito. Então a gente pode botar uma dessas chips ali dentro, que vai aos poucos liberando o pesticida, que previne o crescimento dos mosquitos, das larvas dos mosquitos, mas não interfere em nada com os pássaros e os passarinhos que vêm ali, entendeu? Então, esse pyroproxifeno é um produto muito, muito seguro para animais em geral e para o homem também, entendeu? E a gente não pensa muito nisso, mas um dos lugares que a gente testou esse produto foi na Honduras. E a gente sabe que aí no Brasil também acontece muito disso, de gente que não tem água encanada em casa, né? Que pega água numa bica e tem um balde, um barril, qualquer coisa, que eles acumulam água lá e que vão usando durante o dia, durante a semana. E nesse local lá na Honduras, o pessoal tinha vários desses barris, desses containers de plástico, coisa e tal, e aquilo era um criadouro de mosquito à vontade, entendeu? Mas você pode chegar lá em cada uma dessas coisas, jogar uma pastilhinha dessa, e eles podem continuar com o uso da água sem problema. A água pode até ser consumida, e eles ficam sem os mosquitos para picar eles. Sim. A Márcia aqui perguntando que tem muita dificuldade de controle de mosquitos no Brasil, o que existe melhor para usar com segurança em casa. A melhor coisa de segurança em casa se chama tela para mim aqui, pelo menos a minha aqui é telada. Mas você deve ser dos duas pessoas no Brasil que tem tela nas janelas, né? Porque aqui nos Estados Unidos todas essas janelas são teladas. E como aqui a gente também usa ar-condicionado o tempo todo, né? Na verdade, as janelas também não ficam abertas. Mas se estão abertas, tem tela. Não está entrando mosquito dentro de casa. Essa ideia o pessoal do Brasil ainda não gosta muito bem, não gosta muito, diz que fica abafado e coisa e tal. Mas o melhor negócio é não deixar o mosquito entrar em casa. Ô, Roberto, uma coisa que a gente conversou também assim, é sobre a evolução do controle de pragas urbano, o que tinha no passado, os inseticidas que eram utilizados e aplicados no passado em casa, e como é que você vê a evolução desse passado do controle de pragas urbano para hoje em dia? O negócio desenvolveu bastante, né? Isso a gente vê não só na parte urbana, mas mesmo na parte rural, na agricultura. Os produtos que a gente hoje usa não são aqueles produtos de antigamente. A gente não usa mais o DDVP, o DDT, essas coisas que se usava muito no começo, entendeu? Os novos produtos que se usam hoje em dia são muito mais seguros para uso perto do humano e de outros animais. E também o jeito que é feito o controle urbano hoje em dia era muito comum, e isso infelizmente ainda acontece em muitos lugares, do pessoal entrar na casa com o tal do Zé Bombinha, né? Entrar e pulverizar todos os cantos da casa com um líquido, e era uma quantidade grande, né? E geralmente um inseticida com um efeito
sobre o mamífero, né, sobre o homem, também meio alto. Hoje em dia não se faz mais isso, que a gente não aconselha esse tipo de controle quase que nunca. A gente usa muita isca, a isca é bem específica para um inseto ou para outro inseto. A quantidade que é usada é muito pequena, é posta em locais que não é de fácil acesso para criança, para animais, para nada disso. Então, hoje em dia, o controle urbano é feito muito mais, de uma maneira muito mais segura do que era feito antigamente. Eu lembro, quando eu era criança no Brasil, de vir o pessoal da dedetizadora e aquela casa ficava cheirando, aquele cheiro de querosene por muito tempo. Hoje em dia não existe mais isso. Você pode fazer um controle de pragas urbanas baseado quase que somente em iscas ou aplicações locais de certas coisas. Você não precisa ficar passando litros e litros de líquido na parede ou no chão. Então, a coisa evoluiu bastante. Eu acho que a evolução, tanto em relação a produtos, né, que são produtos menos tóxicos para animais, mamíferos em geral, quanto a forma de aplicação, né? Eu acho que é como você falou, né? Você não vai molhar a parede toda, você vai utilizar iscas localizadas, né? Ou formulações diferentes, né? Eu acho que uma coisa, Roberto, a gente passou aqui a maioria das coisas que a gente tinha principais que a gente tem marcado. Eu queria que o nosso tempo também está quase acabando, já vamos em 52 minutos. Eu queria que você falasse um pouco aí do Departamento de Entomologia da Universidade da Flórida, né? Quem tiver a oportunidade... Eu já falei que é o número 1 do mundo, não? Só um parênteses, né? Mas quem tiver a oportunidade de conhecer a universidade, ela é belíssima, né? Eu tive a oportunidade de retornar aí agora em 2016, né? O Roberto recebeu a gente, está aqui o Rafael Pita, o Hélio também, a gente levou para conhecer. É uma universidade muito bonita, o departamento tem um borboletário aí maravilhoso também da universidade. Fale um pouco o que existe de entomologia e de linhas de pesquisa que possam interessar pessoas a buscar aí o departamento. Bom, o departamento ele é muito grande. É muito grande. Eu não sei nem qual o número de professores que são pesquisadores que são associados com o departamento. Aqui na sede do departamento, tem, eu acho que menos do que metade dos professores que tem no total do departamento, porque a Universidade da Flórida tem 12 estações experimentais em volta do estado e tem entomologistas em cada um dessas estações experimentais. Eles pertencem ao nosso departamento. Nós temos o Centro de Entomologia Médica, que é um centro que é em Fort Lauderdale, onde eles fazem... desculpa, o Centro de Entomologia Médica fica em Vero Beach, onde eles fazem pesquisa com mosquitos e outros transmissores de doenças. Nós temos um centro de Fort Lauderdale, que é onde é feita essa parte de entomologia urbana também, principalmente com cupins. Então, é onde fica o Nanial Su, que inventou o Centricon e outros professores em Fort Lauderdale. Então, o departamento é muito grande. A diversidade do que a gente faz aqui é muito grande, desde a entomologia médica, entomologia urbana, até entomologia agrária em geral, controle de pragas de mais. E você falou, inclusive, que tem lá no sul da Flórida uma parte mais para frutíferas, né? Que trabalha tem o centro de pesquisa que tem em Homestead, que é a última cidade antes de você sair da Flórida, que é antes de você sair da península da Flórida, né? Lá embaixo eles fazem agricultura tropical, porque lá realmente é agricultura tropical, é manga, é mamão, essas coisas assim. Então tem pesquisadores lá também. E nessa Flórida inteira tem gente que está mexendo com tudo. A gente tem um centro de citros, que é perto de Orlando,
Então, tem os entomólogos que trabalham com entomologia de laranja e limão, etc., trabalham por lá. Não? Então, a diversidade do departamento é muito grande. É isso que eu acho que levou a essa classificação de número 1, é simplesmente que a gente é maciço o nome, a quantidade de gente trabalhando por aqui. Entendeu? Tem trabalho muito bom, desde o trabalho mais prático de controle de praga de uma cultura ou de outra, até um trabalho muito mais sofisticado de biologia molecular e tudo mais. Parte do nosso departamento tem pelo menos um professor que fica lá no que é chamado Instituto de Patologias Emergentes. Eu tive que dar uma traduzida aí. Então, é um instituto que cuida de doenças que estão chegando, que estão emergindo por aí. E um dos nossos professores do departamento trabalha por lá. Então é difícil de falar assim, o que a gente faz, porque a gente, nesse departamento, faz de tudo. Tá? E quem quiser, né, Roberto, é só acessar o site, você botar no Google aí, University of Florida, Department of Entomology, né? Tem lá todas, né? Inclusive se botar lá Roberto Pereira, University of Florida, vai aparecer a página lá do Roberto com suas principais publicações, patentes, tem lá, vocês podem ver os artigos do Roberto, tem um link lá para o Google Scholar dele. Então, quem tiver mais interesse... e-mail, se alguém quiser mandar um e-mail para mim, perguntando qualquer coisa, esteja à vontade. Eu gosto de falar muito, né? Falo muita besteira também, mas se eu puder ajudar em qualquer coisa, a gente está por aqui. Roberto, a gente está quase acabando. Fazer uma última pergunta para você, e já agradecendo muito, né? Você, por sempre estar essa disponibilidade, topou de cara de fazer, criou uma conta no Instagram também para poder participar desse papo. Se você hoje tem muito aluno aqui de graduação, de pós-graduação, você voltando, qual a dica que você daria hoje para uma pessoa que estava lá na sua graduação, entrando no seu mestrado e quero ir para fora e descobrir aí o mundo? Qual a dica que você daria para essa pessoa? Bom, a coisa mais fácil, eu acho, não só sou eu, entendeu? Os professores das universidades americanas, eles gostam de alunos estrangeiros. Então, não há nenhum preconceito que eu possa notar aqui contra alunos estrangeiros. Então, se alguém tem interesse numa coisa, é só entrar no Google, pesquisar qual é o professor que está trabalhando naquela coisa que você quer trabalhar, manda um e-mail. Manda um e-mail para o professor, professora, o que seja, e tenta entrar em diálogo sobre o que pode ser feito. É lógico que se você tiver uma bolsa brasileira, lógico, o pessoal vai adorar você vir com dinheiro por aqui, porque normalmente, para a gente arranjar um aluno, custa muito caro. A gente tem que arranjar mais de $50 mil para começar um aluno por aqui, entendeu? Então, se você tem uma bolsa brasileira, fica muito mais fácil. Mas também, se não tiver, o pessoal muitas vezes está procurando e está querendo saber de quem possa trabalhar no projeto deles. De forma que, hoje em dia, com e-mail, manda um e-mail. Se não sabe escrever muito bem inglês, vai no Google Translate, escreve em português, ele traduz para você e batalhar. Agora, uma certa hora vai ter que aprender inglês também, né? Porque fazer matéria aqui sem saber não vai ser fácil. Não, mas essa é a primeira aula, né? Vai aprender inglês, aí mete a cara nos estudos e não ter vergonha, né? Ir para frente. Roberto, temos 30 segundos. Muito obrigado, valeu. Por favor, pode despedir do pessoal. Muita gente parabenizando, que adorou aqui a live. Muito obrigado a todo mundo. De novo, se precisar de qualquer coisa, entra no site, vê minha e-mail, manda e-mail e a gente pode bater um papo desse jeito. De vez em quando eu gosto de ir no Brasil também, porque eu tenho que ver meus irmãos, minha mãe, e de vez em quando tem que até ir na casa da sogra. Então, eu posso também dar um pulo por aí e a gente se vê. Até mais, gente.